Fala rapaziada, Carlos Tavares aqui, estamos para comentar a convocação da Seleção Brasileira, a última convocação para uma competição oficial pré-Copa do Mundo de 2026, beleza? Exatamente, Copa tá logo ali, última rodada de eliminatória sul-americana, últimas rodadas, melhor dizendo, né? O Brasil enfrenta o Chile dia 4 de setembro às 9h30 aqui no Brasil. E depois, no dia 9 de setembro, encerra suas eliminatórias contra a Bolívia. Vai jogar contra a seleção boliviana lá em El Alto, às 8h30 da noite. E é isso que nos espera. Deixa eu até trocar a tela aqui. A gente pode ilustrar, né? Brasil e Chile. Depois, Bolívia e Brasil. Bolívia e Chile, que estão em situações bem diversas, assim, já, né? Só esperando essa brincadeirinha chamada eliminatórias acabar, porque não irão para a Copa do Mundo que vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México. Para enfrentar esses joguinhos aí, o senhor Carlo Ancelotti fez sua segunda convocação à frente da seleção brasileira e teve 9 nomes novos. Então, antes de mais nada, já se inscreva aqui no Recanto do Carlos Tavares, deixa o like, compartilha com teu amigo, tua amiga. Vamos destrinchar um pouquinho dessa lista que... Enfim, vamos por partes. Goleiros: Alisson, Liverpool; Bento, Al Nassr; Hugo Souza, Corinthians. Rapaziada que estava no radar ali, Gabriel Brazão, né? Acho que era o nome que estava na pré-lista. Não foi convocado, não foi chamado. Repete os goleiros, já que tinham sido os 3 anteriores. A fase do Ederson não é boa, enfim. Hugo Souza e Bento vêm sendo preteridos aí para serem essa sombra do Alisson, que hoje é o titular da seleção brasileira. Até aqui tudo bem, tudo ok. Acredito que justas convocações, beleza? Defensores: Alexandro Ribeiro Lille. Chamou muita atenção na primeira convocação dele, tá convocado novamente. Acho que o Ancelotti chamou 9 novos nomes, muito por conta de testar algumas peças. O Alexandro, ele pode ser esse remanescente, mas é um remanescente que teve a sua primeira convocação na convocatória passada. Então, talvez essa segunda faça sentido para entender ainda mais o Alexandro, que até então se firmou como titular, tá? Na minha visão. A verdade é essa, Alexandro titular. Principalmente com o Gabriel Magalhães, que voltou a ser convocado, voltando de lesão ainda, né? Dá uma esquentada ali no banco para depois ver qual é que vai ser. Fora eles, Alexandre do Flamengo na lateral esquerda mantido, Caio Henrique do Mônaco e Douglas Santos do Zenit, ou seja, 3 laterais esquerdos e nenhum deles é Luciano Juba, tá? Pra mim, Luciano Juba deveria ser convocado sim, e com 3 laterais sendo convocados, pra mim é ainda mais assustador. E eu não falo pelo Caio Henrique, não falo pelo Douglas Santos, não falo pelo Alexandro, mas todos esses tiveram suas oportunidades. Aí você chama 3 laterais, tendo um brilhante aqui no Brasil. Luciano Juba, no Bahia, em um time que tá em final de competição regional, tá em quartas de Copa do Brasil, tá em G4 do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é aquele time que você fala, pô, vai chamar o cara de um time só porque ele tá bem, o time tá bem, tá jogando grandes jogos aqui no Campeonato Brasileiro. Então, casca não é desculpa. O Luciano Juba, ele poderia integrar a seleção brasileira. Não é falta de casca, é falta daquilo mesmo, né? Falta de coragem, provavelmente. E aí a gente entra em questões da CBF de convocações, que não vê ao mérito porque, né, enfim, deixa quieto. Mas senti muita falta do Luciano Juba. Fabrício Bruno, jogador do futebol brasileiro do Cruzeiro, convocado. Marquinhos, convocado. Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma. Estreou agora o Wesley lá na Roma, estreou com gol, inclusive gol de vitória em um confronto direto com o Bolonha, então ganhando essa moral aí também, sendo reconvocado pelo Carlo Ancelotti. Meio-campistas: Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Joeliton e Paquetá, o retorno dele. O retorno de Lucas Paquetá à seleção brasileira, depois de toda a situação, depois de todo o julgamento da questão do Paquetá, né? Acabei de lembrar agora que eu não estava mostrando aqui para vocês, mas enfim, é bom que uma hora fica eu, uma hora fica a lista, e a gente vai levando assim. Mas o Paquetá reconvocado, voltou, né, brilhando, por que não, na Premier League, golaço contra o Chelsea, apesar do time não corresponder, o West Ham
vai passar maus bocados. Paquetá, acho que agora é a hora dele dar essa guinada na carreira com o julgamento já resolvido e partindo para algum outro time que busque títulos, né? A verdade é essa. O Paquetá é um jogador de títulos, inclusive semana boa de brasileiros, né? O Richarlison, que foi convocado aqui, que tem todo o apadrinhamento do Carlo Ancelotti, entregou 2 assistências no jogo contra o Manchester City. Enfim, um Rafinha voltando, marcando, um Estevão estreando pelo Chelsea, um Caio Jorge artilheiro do Campeonato Brasileiro, um Matheus Cunha jogando pelo Manchester United, o João Pedro chegou muito bem no Chelsea. Então, assim, a partir daqui é uma convocação justa, né? Temos nomes que já passaram pela seleção, mas que vão ganhar essa oportunidade com o Ancelotti. Caso de Joeliton, caso de Douglas Santos, caso de Caio Henrique, caso de Fabrício Bruno, Caio Jorge, o João Pedro, não foi convocado pelo Ancelotti, me corrijam se eu estiver errado, e o Luiz Henrique, enfim. Essa é a convocatória. Sentiram falta de alguém? Nome? Não tô falando, convocaria, mas algum nome sentiu falta? Neymar. Neymar está fora, o Ancelotti já falou várias vezes aqui que a questão física vai sempre prevalecer. E além disso, né, além de não estar 100%, aparentemente teve uma lesão. A questão do Neymar é curiosa agora porque justamente antes da convocação ele tem essa lesão e aí já viram que ele estava fazendo um exercício na academia, cadeira extensora, que para a lesão que ele teria tido não é dos melhores exercícios, pode até agravar essa lesão, né? Mas talvez tenha sido uma questão de fortalecimento mesmo, né? E o Neymar está se aprimorando aí para voltar ao Santos. O Ancelotti também sabe que voltando a jogar não tem para onde, é um cara que deve estar na Copa e não era necessário esse teste. Enfim, lista com novos nomes que eu gostei demais, né? Falei do Luciano Juba, mas ao mesmo tempo, beleza, deu outra chance ao Caio Henrique, ao Douglas Santos. Agora que joguem de fato pra gente ver, né? Que joguem de fato. 3 laterais esquerdos. Enfim, o Alexandro que vá só pra sentir o ambiente, né? Porque já teve todas as oportunidades, vem jogando, é o que mais joga na lateral esquerda, entre testes e mais testes. Foi Abner Vinícius, foi Carlos Augusto, foi Guilherme Arana, agora Caio Henrique, Douglas Santos e por aí vai, né? Então, é uma situação do Alexandro nesse bolo de gente testada na lateral esquerda, tá sempre se sobressaindo, porque é aquele feijão com arroz muito bem feito. Gosto do Alexandro, né? Não acho o melhor lateral esquerdo do mundo, mas tá ali para cumprir sua função, seu papel. Acho que o Brasil precisa de algo diferente. Acho que esse poderia ser o Luciano Juba, né? Não trocou o treinador, por que não dar uma oportunidade a um novo nome? A uma nova cara que tá merecendo. Mas enfim, no geral, boa convocação. O Paquetá voltando, né? Algumas manutenções e algumas questões também de ver como esse cara pode sair com a seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Últimos 2 amistosos, Brasil e Chile, Brasil e Bolívia. Ou melhor, Brasil e Chile, Bolívia e Brasil. Tamo junto, deixa o like, se inscreva aqui no Recanto do Carlos Tavares. Fui!